As crianças devem sair por essa porta para o seu culto infantil. Nicolas, você pode remover aquele pano que elas podem cair lá, por favor. Obrigado. Deixem sua Bíblia aberta em Gênesis 6. Eu disse para os irmãos na semana passada que nós estamos, isso sem demagogia, nós estamos diante da passagem que é talvez a passagem mais problemática de toda a Bíblia. Gênesis 6, de 1 a 8, é uma passagem cheia de enigmas. É um grande desafio para qualquer pregador e para qualquer exegeta, para qualquer estudioso da Bíblia. Porque há várias expressões nessa passagem de Gênesis 6, há várias expressões indefinidas, que nós não sabemos ao certo o que significa. Mas nós podemos, e eu tenho tentado fazer isso aqui junto com os irmãos, nós podemos detectar, pelo menos, o objetivo do autor ao escrever essa passagem. E detectando o objetivo do autor ao escrever essa passagem, nós podemos tentar reproduzir esse mesmo objetivo hoje, fazendo com que os leitores de hoje tomem algumas medidas na sua vida, que eram as medidas que Moisés queria certamente que os leitores originais tomassem, enquanto lessem um texto como esse. Eu disse para os irmãos na semana passada, que esse texto de Gênesis 6, de 1 a 8, entre outras coisas, tem por objetivo nos fornecer algumas concepções acerca do casamento. E nós falamos sobre essas concepções, o perigo de casamentos que contrariam a vontade de Deus. E nós aprendemos através disso, que nós chamamos aqui de teologia embrionária do casamento, algumas sementes da teologia bíblica do casamento, nós aprendemos que quando acontecem casamentos fora dos padrões de Deus, um dos resultados disso é a multiplicação da maldade no mundo. Não somente o ser humano se multiplica, não somente nascem filhos e a humanidade aumenta. Não é só a humanidade que aumenta, não é só o número de pessoas que aumenta, mas também a maldade aumenta, quando ocorrem casamentos contra a vontade de Deus. E nós aprendemos isso, claro, irmãos, nós temos que considerar outros fatores além disso. Claro que existe a misericórdia de Deus, claro que existe o perdão, a sua restauração, é claro que essas coisas acontecem. Alguém pode falar, puxa, eu me envolvi num casamento errado, eu me casei de forma que foi contrária à vontade de Deus, e agora estou com medo, o que vai acontecer, né? Os meus filhos serão aí os proliferadores da maldade, enfim, claro, isso vale para hoje. Claro que esse texto é atual, é claro que casamentos errados redundam na proliferação da maldade, mas nós temos que lembrar também algo de que o texto só vai falar no finalzinho sobre a graça de Deus, sobre o seu perdão. Nós temos que lembrar desse aspecto. Deus restaura, Deus perdoa, Deus refaz, Deus pode transformar ações más em instrumentos para realizar a sua vontade santa. Deus faz isso, mas o texto até onde nós chegamos nos permite ir até aí apenas. Quando nós olhamos para a totalidade da visão bíblica acerca de Deus e de suas ações, então nós aprendemos que isso que acontece aqui não é uma regra fixa, não é uma regra inalterável que não tem exceções. Não, nós conhecemos casais que se casaram de maneira que desonraram a Deus com esses casamentos, no modo como se casaram, as uniões que realizaram. Mas Deus teve misericórdia, buscou, perdoou, restaurou. Nós sabemos disso. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas isso não nos dá licença para sermos descuidados. Os jovens têm que aprender. Aqueles que vão se casar têm que aprender. Casamentos que não se ajustam àquilo que Deus quer, têm sim um potencial gigantesco, e via de regra é isso que eles realizam, o potencial gigantesco de promover a maldade no mundo.
fazer a maldade aumentar. Nós falamos sobre isso. Parece que Moisés queria incutir isso na mente dos seus leitores antes deles chegarem à terra prometida, para que eles não se envolvessem com as mulheres cananitas. E falamos sobre outros mistérios que há no texto e caminhamos aí. É um texto que dá trabalho, mas os irmãos estão muito atentos. Então eu tenho notado que os irmãos estão acompanhando com atenção, estão aprendendo, no final, muitos vêm perguntar, tirar dúvidas. Isso é muito bom, nós caminharmos assim, mas nunca podemos perder de vista o aspecto vivencial. Essas verdades não são verdades apenas no papel. Essas verdades não são apenas curiosidades, não são apenas coisas intrigantes, para nós ficarmos tentando encontrar o significado e satisfazer nossa curiosidade. Não, elas são verdades da palavra de Deus que devem mudar a nossa vida. Nós temos que ser transformados por elas. Então não deixe que a natureza intrigante do texto suplante o seu propósito de nos santificar, de nos tornar pessoas melhores, de fazer com que nós, crentes, sejamos crentes melhores, mais cuidadosos, mais zelosos pelas coisas dele. E também não podemos perder de vista, enquanto nós caminhamos, porque eu estou caminhando de modo muito fragmentado. A primeira vez eu tive que parar o sermão por causa das bombas corintianas, né? Eu não pude continuar, então fragmentou, já cortou lá um pedaço. Depois continuei, não consegui terminar o ponto 1, hoje talvez eu consiga. Tive que parar no versículo 2, porque tive que explicar várias coisas para os irmãos durante o sermão na semana passada, e hoje eu vou caminhar mais um pouquinho. Então está muito fragmentado, mas mesmo estando fragmentado, os irmãos não podem perder de vista as divisões principais que eu apresentei para os irmãos no comecinho. E no comecinho eu enunciei algumas verdades que eu gostaria que os irmãos não perdessem de vista. A primeira delas é a seguinte: os irmãos devem se lembrar, o aumento do pecado traz o juízo de Deus. Isso Moisés queria que os seus leitores aprendessem. O aumento do pecado traz o juízo de Deus. Isso sobre a humanidade, isso sobre indivíduos. Isso vale para qualquer um. O aumento do pecado traz o juízo de Deus, cedo ou tarde. Deus é lento, aprenderemos isso nesse texto. Deus é lento para trazer o juízo, Ele é lento, Ele não traz juízo de pronto, de imediato. Uma das lições que aprendemos nesse texto aqui é a longanimidade de Deus, a sua paciência. Ele é demorado para punir, mas nós aprendemos no texto que ainda que Deus seja paciente, lento para punir, tardio para punir, a sua ira num dado momento chega no seu apogeu, e então Ele se levanta, e então a sua ira se manifesta. Não podemos perder isso de vista. O aumento do pecado traz o juízo de Deus, e isso nós aprendemos nos versículos 1 a 3. Esse é o primeiro ponto do sermão que eu ainda não terminei. O primeiro ponto do sermão abrange os versículos 1, 2 e 3. E eu só preguei o versículo 1 e o versículo 2. Não preguei o versículo 3, então eu não terminei o ponto 1. Vou terminar hoje, se Deus permitir. O segundo ponto do sermão, que talvez eu consiga começar hoje, eu não sei, vamos ver o que vai acontecer. O segundo ponto do sermão, que eu já enunciei para os irmãos, é o seguinte: o aumento do pecado gera tristeza em Deus. Isso está nos versículos 4, 5, 6 e 7. São 4 versículos que apontam para isso. O aumento do pecado gera tristeza em Deus. É outra verdade que eu devo aprender, tanto do ponto de vista da humanidade em geral, como do ponto de vista do comportamento individual. Eu devo lembrar disso. O pecado gera tristeza em Deus. Nosso Deus é um ser moral, e não somente moral. Deus é marcado por sensibilidade. Nosso Deus não é uma força. Nós não somos hinduístas. Nós não cremos numa energia que controla, uma energia que dá vigor ao mundo, à história, à natureza. Não, nós não cremos nisso, numa força. Nós cremos num Deus moral, que é pessoal, que tem inteligência, que tem vontade e que tem emoções. Quando Deus vê a maldade, o seu coração, usando aí essa linguagem tão comum na Bíblia, né? Nós chamamos de linguagem antropomórfica, né? Quando descreve Deus em termos de órgãos humanos, né? O coração de Deus pesa, fica pesado o seu coração.
ele se entristece. Nós podemos dizer numa linguagem mais atual, o pecado dói em Deus, o machuca, se podemos usar essa linguagem. Ele se entristece quando vê o nosso pecado. Não é alguém que vê o nosso pecado e quando vê o nosso pecado ele diz: ahá, agora você vai ver. Não é assim que funciona. O nosso Deus, ele vê o nosso pecado e o seu coração pesa, ele se entristece, ele lamenta pela nossa fraqueza, pela nossa iniquidade. E como crentes, isso deve também nos falar. Essa realidade, esse fato que está presente claramente no texto, o texto expõe isso com clareza meridiana. Esse fato deve fazer com que nós coloquemos alguns freios no nosso comportamento. Eu devo analisar a minha vida, olhar para mim e dizer: isso que eu faço, Deus reprova. Mas não é somente um diretor de escola que reprova um aluno que se comporta mal, não é isso. Não é um diretor de escola que vê o aluno mal comportado, que se comporta mal, e fica bravo com ele. Não é isso, é mais do que isso. É um pai amoroso que sofre, que se entristece, pois se vê desrespeitado e agredido pelo filho que ele ama. E essa visão deve vir na nossa mente, de um Deus assim, porque essa visão corresponde à realidade. Deus é assim, esse é o nosso Deus, um Deus que padece, que sofre quando vê o meu pecado. E por último, o terceiro ponto dessa passagem, que nós não podemos perder de vista, ainda que eu esteja fragmentando o texto aí em vários pedacinhos, o terceiro ponto que eu mencionei no primeiro dia, é que o aumento do pecado manifesta a graça de Deus. E nós vemos isso no versículo 8. O aumento do pecado manifesta a graça de Deus. Onde abundou o pecado, disse o apóstolo Paulo, superabundou a graça. Então, essa realidade deve evitar com que nós caiamos no desespero. Porque pode acontecer de nós sermos, como devemos ser, honestos conosco mesmos e vislumbrarmos a grandeza da nossa maldade. Isso pode acontecer. Nós podemos olhar para nós e nos enxergarmos num poço, mergulhados num poço de pecaminosidade e vileza. Nós podemos olhar para nós mesmos e dizer: meu Senhor, eu preciso desesperadamente do seu perdão. Veja o tipo de marido que eu sou, o tipo de crente que eu sou, o quanto eu sou relapso, o quanto meus pensamentos são maus, quanta inveja há em mim, quanta imoralidade há na minha mente, quanta maldade há no meu coração, quanta mágoa habita dentro de mim. Eu vasculho o meu interior e não vejo nada de virtuoso dentro de mim. E isso pode nos assustar, nos lançar num desespero. E acharmos que, Senhor, não há esperança de misericórdia para mim. Então, quando nós nos deparamos com essa realidade, que o aumento do pecado manifesta a graça de Deus, isso também nos serve de consolo para continuar. Onde há muito pecado, há também muita graça. Deus é um Deus perdoador. O braço de Deus alcança a pessoa em qualquer abismo, não importa a profundidade desse abismo. Não há um abismo de pecaminosidade que o braço de Deus não possa alcançar o fundo dele. Ele alcança. É necessário que haja arrependimento. Essa palavra é a palavra que não está na moda no meio evangélico. É a palavra mais esquecida do meio evangélico, é essa palavra. A palavra arrependimento. Se houver arrependimento, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, se esse povo se aproximar do Senhor e dizer: Senhor, eu vejo o meu pecado e eu fico aterrado diante dele, eu não consigo me livrar dele, ele está apegado ao meu coração de uma forma que ano passa, ano após ano vão se passando os anos e ele continua lá. Eu não consigo me livrar dessas coisas, eu não consigo vencer essas coisas, eu luto contra essas coisas e eu caio continuamente nisso. Tem misericórdia de mim, eu confesso o meu pecado, eu confesso a minha fraqueza, vem me socorrer, eu me arrependo do que eu faço, eu preciso do perdão, do socorro do Senhor, eu preciso do Senhor como advogado e preciso do Senhor como médico, como advogado para me defender e como médico para me curar.
E o Senhor então ouve isso, Ele atende, Ele restaura, Ele perdoa e cura. Então, essas realidades que emanam desse texto devem estar presentes no nosso coração, na nossa mente, para que nós vivamos a nossa vida cristã com equilíbrio. Temos que ter a nossa mente controlada por verdades desse tipo. E essas verdades emanam da Bíblia. É dela que nós tiramos isso. Não são invenções, nós não inventamos isso. Não são palavrinhas bonitas que nós dizemos aí para agradar as pessoas. Não, essas verdades elas emanam realmente do texto bíblico. Podemos confiar na veracidade delas. Muito bem, nós estamos então no primeiro ponto. O primeiro ponto diz: o aumento do pecado traz o juízo de Deus. Nós estudamos o versículo 1, estudamos o versículo 2, com as diversas dificuldades. Claro que eu não vou fazer a recapitulação deles, aliás, não tenho a menor vontade de fazer isso, porque foi tão difícil falar na semana passada, explicar tantas coisas complicadas, que eu não tenho a menor vontade de fazer a recapitulação, e os irmãos também sei que não querem ouvir, então não vou fazer isso. Quero até esquecer um pouco o que eu falei semana passada, a cabeça. Minha filha falou para mim, a Sofia falou assim para mim: pai, aquilo lá que você falou na semana passada foi tão legal. Eu falei, eu nem lembro o que eu falei a semana passada. O que eu falei? Ela me explicou, eu falei: tá bom, se eu falei isso, está valendo. Então, eu não quero lembrar mais tanta coisa que tinha que falar. Eu consegui falar semana passada, mas não vou recapitular hoje. Hoje nós vamos entrar no versículo 3. E no versículo 3, ainda estamos no ponto 1, que realça essa realidade de que o aumento do pecado traz o juízo de Deus. Agora, no versículo 3, nós encontramos essa realidade do juízo de Deus. E no versículo 3, nós temos alguns mistérios também. O versículo 3 é repleto de perguntas. Ou melhor, o versículo 3 não tem perguntas, mas ele evoca perguntas, porque não dá para saber ao certo o significado das expressões que aparecem aqui no versículo. Então eu vou tentar explicar as possibilidades para os irmãos e caminharmos no meio disso aí. Mas de qualquer modo, o versículo 3 realça a ideia de que o aumento do pecado promove o juízo de Deus, faz com que o juízo de Deus se manifeste. Então veja aí, o texto diz assim no versículo 3: então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem. Vejam essa expressãozinha que aparece aqui, a expressão o meu espírito. Se os irmãos olharem nas suas Bíblias, os irmãos vão ver que essa palavra, a palavra espírito, aparece em algumas Bíblias com a letra maiúscula, e talvez algum irmão tenha na sua Bíblia o uso da letra minúscula para espírito. Isso indica já uma dificuldade no entendimento do versículo. Quando o texto diz o meu espírito, que espírito é esse? No texto hebraico não existem letras maiúsculas ou minúsculas, não existe isso no texto hebraico. Não há caixa alta, caixa baixa, não tem isso aí. Então não dá para saber se aqui é letra maiúscula ou minúscula, ou deveria ser letra maiúscula ou minúscula. Quando o texto diz o meu espírito, então nós podemos ter uma pista. Se o Senhor falou o meu espírito, isso deve significar o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo. E então, com base nisso, os tradutores para a língua portuguesa colocaram a palavra espírito com maiúscula, dizendo, é o Espírito Santo. Se for o Espírito Santo, o que nós temos aqui é a seguinte declaração, que o Espírito Santo de Deus não agiria para sempre no homem, ou seja, o Espírito Santo de Deus pararia de falar com o homem, pararia de incomodar o homem com as pregações ou com o anúncio da verdade.
Porque, notem bem, quando nós olhamos para a 2 de Pedro 2,5, vire as páginas da Bíblia, chegue lá no finalzinho, 2 de Pedro 2,5, essa é uma possibilidade, abra sua Bíblia e veja, 2 de Pedro 2,5, acompanhe aí, está chovendo, você não pode ir embora mesmo, fique aí, e veja o que diz. O texto diz, no versículo, começando com o versículo 4, para nós pegarmos a sequência do pensamento, acompanha aí, 2 de Pedro 2, diz assim: ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé. E vejam, Noé é definido aqui como pregador da justiça. Ou seja, parece que a linhagem de Sete, e Noé pertence a essa linhagem, era uma linhagem de pessoas que proclamavam a palavra de Deus. Noé aqui é apresentado como um pregador. Noé pregava a justiça. Noé anunciava o que era verdadeiro, o que era santo, o que era bom, o que era justo a uma geração perversa. E nós sabemos que o Espírito Santo age quando os pregadores da verdade proclamam essa mesma verdade. Aliás, o resultado positivo da pregação da justiça procede da ação do Espírito Santo no coração das pessoas. Nós não podemos imaginar que as pessoas se arrependem porque o pregador ele tem grandes habilidades. Nós não podemos imaginar que as pessoas se convertem a Cristo e se deixam convencer pela palavra de Deus pregada porque o pregador é muito bom, é muito eloquente, muito talentoso. Nós não podemos reduzir o poder da palavra às habilidades, ao talento, à retórica do pregador. Nós aprendemos, nós sabemos pela palavra de Deus, pelo Novo Testamento especialmente, nós aprendemos que é o Espírito Santo que usa, é Ele quem usa as palavras do pregador para impingir na pessoa arrependimento. Ele age no coração das pessoas. Se, então, esse Espírito de que fala o texto aqui for o Espírito Santo, o que ele está dizendo é o seguinte: olha, ainda que Noé e outros eventuais pregadores trabalhem anunciando a justiça e a verdade a essa geração, o meu Espírito não vai mais quebrantá-los. Não haverá mais arrependimento. Esses pregadores vão falar e vão falar, mas o meu Espírito não agirá neles. Eles permanecerão endurecidos, porque meu Espírito não vai quebrantá-los mais. Se for esse o caso, isso é possível, se for esse o caso, nós temos aqui um juízo extremamente severo. E mesmo que não seja esse o caso aqui, nós aprendemos realmente nas Escrituras, nós aprendemos que pode sim acontecer isso. Mesmo que não seja a hipótese aqui contemplada ou vislumbrada pelo versículo, nós sabemos que essa é de fato uma realidade teológica. Nós sabemos que de fato pode acontecer do Espírito Santo falar ao coração de alguém por algum tempo. E em virtude da dureza dessa pessoa, o Espírito não agir mais nele. A sua consciência se torna insensível. E o Espírito Santo não fala mais aquele coração. Isso é muito perigoso acontecer. É por isso que nós, quando ouvimos a palavra de Deus, e essa palavra de alguma forma nos atinge, é um perigo enorme você tentar fechar o coração. Não faça isso. Se quando você ouve a palavra de Deus, de alguma forma essa palavra atinge você, não use mecanismos mentais para fugir dela, porque as pessoas fazem isso. A palavra as atinge, então elas se sentem incomodadas, e elas olham para o lado, tentam desviar a atenção da pregação,
Elas então abaixam a cabeça, tentam pensar em outra coisa e vão para casa, o pensamento meio incomodado, mas elas apagam logo aquilo. É uma chama que acendeu um fogo, uma brasa que está incomodando, mas elas abafam aquilo, então passou. E conseguem fazer isso. E fazem isso. E esse exercício que é tão comum de acontecer nas igrejas, diante de pregações, diante de estudos, diante de leituras, esse exercício é muito perigoso, porque se ele se repete mais e mais e mais e mais vezes, nós criamos uma consciência insensível. E essa consciência que é o megafone do Espírito Santo, essa consciência que é o microfone do Espírito Santo, ela para de funcionar. Ela não fala mais. Ela silencia. Não incomoda mais. Aí eu ouço qualquer coisa que atinge o meu pecado, que condena o meu pecado, e aquilo não me incomoda mais. O Espírito para de agir em mim. É como se o Espírito Santo não me falasse mais. A sua voz não significa mais nada para mim. Isso pode acontecer, talvez seja o caso aqui. É possível. Se não for, como eu disse, sendo ou não, essa é uma realidade que deve nos alertar. Há um ponto em que Deus diz: eu não falarei mais. Basta. Não há mais o que falar. Siga o seu caminho. Prossiga nos seus pecados. Tudo que era para ser dito já foi dito. Todos os alertas que eram para ser dados já foram dados. Não tenho mais nada a acrescentar. Siga o seu rumo como você bem entende. E quando isso acontece, irmãos, esse é o início da ruína moral da pessoa. Não brinquem com isso. Mas notem bem, é possível que, na verdade, o versículo 3 não fale sobre o Espírito Santo. É possível que a palavra Espírito que aparece aqui seja Espírito com letra minúscula. Você vai dizer, mas como se Deus disse o meu Espírito? Se for esse o caso, o meu Espírito significa o Espírito que Ele dá. O Espírito que Ele dá. Aí seria o Espírito que nos anima, a nossa alma, que pode ser chamada também de Espírito. Alma e Espírito, na Bíblia, são a mesma coisa, por assim dizer. É a parte espiritual do homem, a parte imaterial do homem. E essa parte imaterial do homem é Deus quem dá, é Deus quem forma. É o seu sopro em nós, é o seu fôlego em nós. Se for esse o caso, ele estará dizendo assim: o meu espírito, o espírito que eu dou, ele não agirá para sempre no homem. E o que significaria isso? Significaria que o homem iria perder a sua vitalidade mais depressa e morreria. O homem morrerá mais depressa. Essa vitalidade que o homem tinha no passado, vivendo 900 anos, vivendo 800, 700 anos, ele está dizendo, isso não vai mais acontecer. O homem vai perder a sua vitalidade e vai morrer mais depressa. Se for esse o caso, se esse é o sentido de espírito aqui, então isso se harmonizaria com o capítulo 2, versículo 7, o capítulo 6, que está aqui diante de nós, e o capítulo 6, versículo 17, que fala que toda a carne em que havia fôlego de vida, tudo isso desapareceria. Esse fôlego de vida seria o Espírito que Deus dá, o sopro que Deus dá, de modo que o que teríamos aqui seria apenas uma afirmação de que o homem morreria. O pecado, o crescimento do pecado impediria a longevidade. Se essa for a hipótese presente aqui, então nós temos uma lição, nós temos uma realidade que também deve nos alertar. O aumento do pecado
faz com que o juízo de Deus se manifeste. E o juízo de Deus se manifesta encurtando a vida. Isso talvez assuste um pouco mais. Deus encurta a vida de pessoas que vivem uma vida de promiscuidade mais profunda. Eu me lembro dos meus colegas de escola, os garotos que estudaram comigo na minha infância. Grande parte deles entraram aí para o mundo das drogas e para a bandidagem. Irmãos, 80% deles estão mortos. Mortos. Onde está fulano? Morreu. Como? A polícia matou. Onde está cicrano? Morreu. Como? Bebedeira. Onde está cicrano? Morreu. Como? Overdose. Estão mortos. Morreram. É curioso notar, nós percebemos isso na nossa sociedade, tem muito bandido. Você nunca foi assaltado por uma pessoa idosa. Nunca chegou um velhinho e falou, meu filho, me dá. Não existe isso. Geralmente o bandido não envelhece. Ele morre depressa. Nós vemos, talvez no texto aqui, nós tenhamos uma lição acerca disso. O aumento da promiscuidade, do pecado, o mergulho na maldade, na violência, que é o pecado mais ressaltado aqui. Os pecados mais ressaltados aqui são pecados ligados a casamentos errados e pecados ligados à violência. É o que caracteriza esse texto aqui. São esses dois pecados que aparecem aqui. A promiscuidade ligada a casamentos iníquos e violência. E quando nós olhamos para as pessoas voltadas para isso, envolvidas com essas coisas, nós percebemos isso. O perigo que correm e o número de pessoas assim que perdem a vida cedo. Então, pode ser que esse texto esteja ensinando essas coisas. E se for esse o caso, então também temos que estar alertas. Porque o salário do pecado é a morte. E não só a morte espiritual. O salário do pecado é a morte física também. E essa morte física, ela pode ser acelerada quando a pessoa vive na promiscuidade, vive no pecado. E então nós caminhamos. Então nós vemos aí, os irmãos vão dizer, mas pastor, o que é então? O pastor acha, qual é a opinião do pastor aqui da igreja, né? Estou pregando nesse texto. É o Espírito Santo agindo na pessoa ou é o espírito do homem? Que não age para sempre nele, que faz com que ele vá perdendo a vitalidade. Eu, pessoalmente, acredito que é o espírito humano aqui. Essa é a minha preferência exegética aqui. A preferência de significado que eu tenho aqui é essa, que é o espírito do homem, o espírito da pessoa. O pecado faz a pessoa perder a vitalidade. Ela vai perdendo suas forças. Deus faz com que ela vá se enfraquecendo por causa dessa própria iniquidade. Ela finalmente padece e morre por causa da sua iniquidade, por causa dos seus excessos, da sua maldade, dos seus vícios. Ela vai se enfraquecendo e morre. Mas todo mundo morre. Mas aqui no caso dessas pessoas, a causa principal disso é a iniquidade. É o pecado delas que faz com que elas vão caminhando cada vez mais para a fraqueza e a morte. E o texto prossegue. Veja na sequência o que o texto diz. O meu espírito não agirá para sempre no homem. E aí vem mais uma expressão enigmática. E essa expressão é a seguinte: pois este é carnal. O que significa isso? Quando nós olhamos os escritos de Paulo, nós sabemos o que é carnal. O que é carnal? Nos escritos de Paulo, produzidos milênios depois, nos escritos dele, carnal é o homem moralmente fraco, é o homem que se deixa levar pelos seus instintos naturais. Agora, será que nós podemos pegar o significado de Paulo e encaixar nesse texto? É possível que sim. Lembrem-se que o apóstolo Paulo era um rabino. Lembrem-se que o apóstolo Paulo buscava certamente o seu vocabulário, formar o seu vocabulário teológico a partir das Escrituras.
Então é bem possível que o sentido paulino esteja aqui, que Paulo tenha se lembrado desse texto quando passou a usar a palavra carnal. Isso é possível, perfeitamente possível. Então, o significado dessa expressão aqui, basicamente é fraqueza. O texto está dizendo, o homem é fraco. E essa fraqueza pode ser uma fraqueza física e pode ser uma fraqueza moral. O homem é as duas coisas. O homem é fraco fisicamente e o homem é fraco moralmente. E ele está dizendo isso aqui. Ele está dizendo, olha, o meu espírito não agirá para sempre nele, seja qual for o sentido dos dois que eu mencionei. E ele diz, porque o homem ele é carnal, o homem é fraco. E a palavra carnal faz com que essas duas fraquezas, a física e a moral, se encontrem. Em que sentido? Quando ele diz, olha, o homem é carnal, ele está dizendo assim, o homem se tornou como um animal. Ele é só matéria. Não há mais nele, não há mais no ser humano elementos de virtude. Não há mais preocupação no ser humano com valores. Não há mais preocupação no ser humano com coisas honrosas. Ele se tornou apenas alguém que se preocupa com o corpo, só com o que é corpóreo, só com os prazeres do seu físico e nada além disso. Então ele é carnal porque ele se comporta como os animais que são apenas carne. Não era para ele ser meramente carnal. Era para ele desenvolver elementos espirituais na sua vida, no seu íntimo, elementos de honra, de decência, de temor de Deus, de dignidade. Mas ele deixou isso para trás. Ele abandonou essas coisas que não são coisas palpáveis, que são coisas espirituais, que são valores que não são concretos. Ele deixou essas coisas de lado e só dá vazão aos seus impulsos naturais e corpóreos. É isso que ele virou. E dando impulso a esses instintos corpóreos, naturais, físicos, ele se igualou, passou a se igualar aos animais, só fazendo o que é mal. Esse seria o sentido da expressão carnal. Se este é o sentido aqui, o homem é fraco nesse aspecto, virou como um bicho, então o homem dos dias pré-diluvianos é exatamente o homem dos dias de hoje. O homem dos dias de hoje é exatamente isso. É alguém que valoriza exclusivamente o seu bem-estar corpóreo, físico e material. Exclusivamente isso. É simples você perceber isso. Não estou nem falando de conversão. Estou falando de costumes em geral. Vá a uma academia e veja quanta gente tem lá. Depois, saia e vá a uma biblioteca. E veja quanta gente tem lá. Isso é um retrato da nossa sociedade. As pessoas não estão buscando crescimento intelectual, conhecimento, aprimoramento mental, aprofundamento filosófico, intelectual, instrução, nada disso. As pessoas estão procurando apenas o bem-estar físico, só isso. O homem moderno, ele é carnal. Você vê aquele jovem, como falam os jovens, bombadão, bombadão, né, que fala, forte, os músculos desse tamanho, ali. Aí você pede para ele escrever uma mensagem para você, um e-mail. Ele escreve, nós vai, e assim. Meu amigo, você é um jovem, você é diferente dos antigos que não tinham oportunidade de estudar. Você tem todas as condições do mundo para se aprimorar intelectualmente, para saber escrever uma mensagem, para crescer através de uma leitura saudável. Não é possível que você não saiba escrever uma frase. Ele não sabe. Não sabe. Mas os músculos são desse tamanho. O cérebro é assim. O cérebro é assim. É um molusco. É isso aqui. Cérebrozinho de galinha. Mas os braços são desse tamanho.
E quando ele para em frente ao espelho, ele fica assim, fazendo assim. Ele só valoriza isso, não valoriza nada aqui dentro. Ou seja, o homem dos dias atuais é exatamente o homem dos dias de Noé. Ele só valoriza o que é carnal, o que é físico. Ele só valoriza os prazeres corporais, os prazeres do corpo, e nada além disso. Ele não se preocupa em melhorar em termos de virtude. Ele não olha para si e diz assim: eu tenho que mudar esse meu modo de ser. Eu tenho que ser uma pessoa mais sensata, mais equilibrada. Eu tenho que ser um homem mais calmo. Eu tenho que tratar melhor os meus amigos, os meus pais. Eu tenho que mudar o meu vocabulário. Eu tenho que ter uma conduta sexual honrosa. Eu tenho que desenvolver o temor do Senhor na minha vida. Eu tenho que ser mais honesto. Ele não pensa nessas coisas, não. Ele pensa apenas na carne e nada mais. E o texto prossegue. Vejam que é realmente um retrato do homem moderno. E o texto prossegue. O texto fala: e os seus dias serão 120 anos. E temos aqui outro problema, que não sabemos o que significa. O que significa isso? O que significa os seus dias serão 120 anos? Bem, uma das possibilidades que nós temos aqui é que o homem que viveria, ou que vivia 900 anos, não passaria mais dos 120. Essa é uma possibilidade. O grande problema com essa possibilidade é que quando nós olhamos para o capítulo 11, veja o capítulo 11. No capítulo 11, nós temos homens que viveram depois do dilúvio. E veja o que diz o capítulo 11, versículo 10. 11, 10. São estas as gerações de Sem. Ora, ele era da idade de 100 anos, quando gerou a Arfaxade. Isso depois do dilúvio. 2 anos depois do dilúvio, diz o texto. E depois que gerou a Arfaxade, viveu Sem 500 anos. E gerou filhos e filhas. E prossegue falando sobre Arfaxade. Arfaxade viveu 35 anos e gerou a Salá. E depois que gerou a Salá, viveu Arfaxade 403 anos e gerou filhos e filhas. Então, alguém pode objetar dizendo: mas não pode ser isso. Deus não pode estar dizendo aqui que ele reduziria a vida humana para 120 anos, porque depois do dilúvio os homens continuaram a viver bastante. E de fato é uma crítica válida essa. Então qual seria a outra possibilidade? A outra possibilidade seria a seguinte: olha, o homem vai viver sobre a terra mais 120 anos. Depois disso, eu vou trazer o dilúvio. O homem, eu estou vendo o homem nesse estado. Casamentos absolutamente contra a minha vontade. Uma promiscuidade assustadora. A maldade se multiplicando de forma exponencial. E além disso, o homem vivendo no meio dessa violência terrível como um animal. O homem virou um bicho. Ele não desenvolve mais nenhuma virtude, nada. Tudo para ele tem a ver com o seu prazer físico e nada mais. Ele é um bicho. Então, por causa disso, eu vou tolerar a humanidade por mais 120 anos. Só. Depois disso, vou apagar a existência da humanidade de sobre a face da terra. Essa pode ser uma outra possibilidade. Agora, notem bem. Qual das duas é possível? As duas são possíveis. As duas são possíveis no texto aqui presente. Agora, seja qual for a possibilidade aceitável aqui no versículo 3, nós aprendemos com isso uma lição importante. Qualquer das duas possibilidades mostra uma coisa: que Deus é demorado para punir. Deus demora para punir. Suponhamos que a hipótese seja a redução do tempo de vida. Aí você olha e fala: não pode ser. Porque depois do dilúvio, os homens continuaram a viver 400 anos? Sim. Mas talvez, Deus aplicou o castigo só depois de um longo tempo.
Depois de um longo tempo, o homem passou a viver no máximo 120 anos. Pode ser isso. Se for isso, então aprendemos, Deus é tardio para punir, Deus demora para punir. Se não for isso, se o que ele está dizendo é, eu vou trazer o dilúvio daqui 120 anos, a lição é a mesma. Deus demora para punir. Não aconteceu dele chamar Noé e falou, faz logo uma arca aí, rapidinho, porque já está escurecendo o tempo. Não foi assim. Quando Deus viu Noé e falou com Noé, ele deu 120 anos de tempo para a humanidade. Ouvindo a pregação de Noé, vendo Noé fazer a arca, ele foi tardio para punir. E isso é importante aprender. Nós aprendemos aqui que o aumento do pecado faz com que o juízo de Deus se manifeste. Mas nós aprendemos que esse juízo é demorado para chegar. E isso é importante porque nós aprendemos com isso na nossa vida diária. Imaginem, por exemplo, os pais aqui. Os pais cristãos, eles são ensinados a disciplinarem seus filhos. E muitas pessoas criticam a filosofia de educação de crianças que é extraída das páginas da Bíblia, dizendo que essa filosofia de educação, esse modo de educar as crianças, é uma forma que reprime demais a criança, porque ensina o uso da vara, e de fato é verdade. A educação que nós aprendemos a dar aos nossos filhos a partir da Bíblia envolve vara. Nossa, mas isso é meio medieval, é pré-medieval. É antes da Idade Média. E realmente a Bíblia ensina o uso da vara, disciplina física, corporal, ensina isso. Agora, o pai cristão que abraça essa verdade, ele age corretamente. E eu quando vou visitar algum pai que teve filhos agora, geralmente eu dou um toquinho. Você já tem uma varinha guardada aí? Mas já, né, tem que guardar já, tem que começar já, porque você vai ver que vai precisar logo. Então, precisa, não há dúvida que vai precisar. Então, os pais que fazem isso, eles estão agindo corretamente, mas eles têm que mesclar com isso, para que o ensino acerca da educação de filhos seja completo, eles têm que mesclar com isso a paciência. Eles têm que ser lentos para punir. Eu não posso, se meu filho é rebelde, se minha filha é rebelde, eu não posso já de pronto. Ele cometeu aquele erro, eu já de pronto pegar a vara e castigá-lo severamente. Eu não posso fazer isso. Não é isso que a palavra de Deus me estimula a fazer. A palavra de Deus me estimula, sim, ela me estimula a ser um pai que pune. Mas quando eu olho para o Deus Criador, o Deus que ensina a punir, e eu vejo esse Deus em atividade nas suas punições, eu aprendo que as punições de Deus são lentas. Deus demora para punir. Ele não vai depressa à vara. Ele espera. Ele vai. Note bem, cuidado para não ser aquele pai que fala, olha a vara e nunca vai na vara. Aí a criança ri de você. Ela vai zombar de você. Vou pegar a vara. Vai nada, mentiroso. Nunca pegou, vai pegar agora. Aí não perde o respeito. Mas a criança deve saber assim, deve pensar assim, eu sei que meu pai é paciente, mas eu sei que o juízo vem. Assim como Deus faz. Deus é lento, mas vem. O dilúvio ficou só na ameaça? Não, veio. E quando veio, foi pesado. E isso temos que aprender com Deus. A disciplina. Deus pune, mas Ele é lento, demorado, paciente. Assim deve ser conosco, os pais. Eu vou punir, mas vou ser lento. Mas quando chegar a hora, vou de fato punir. Então isto sim compõe uma visão cristã de educação de filhos. Essa paciência. Nós aprendemos isso aqui, seja qual for a hipótese presente aqui na expressão 120 dias. Que Deus é lento para punir. E ainda bem que é assim. O nosso Deus é paciente. A palavra de Deus, em outro texto, lembrando dessa passagem, a palavra de Deus nos dá uma lição interessante. Muitas pessoas usam esse texto para falar aos incrédulos, mas está errado. O texto que eu vou apontar agora é um texto que fala para os crentes. 2 de Pedro 3. Vejam com atenção esse texto. Muito importante esse texto, porque esse texto se relaciona com o que nós estamos falando aqui.
é um texto que evoca os dias do dilúvio. E eu quero que os irmãos observem o que esse texto diz, porque muita gente aplica esse texto para os incrédulos, como mencionei há pouco. E, ao que tudo indica, os elementos gramaticais presentes aqui, as palavras presentes aqui, dão a entender, mais do que dão a entender, indicam claramente que esse texto é para nós, é para mim, é para você, não é para os incrédulos, é para nós. Veja o que diz o texto em 2 de Pedro 3, diz assim, 3. Veja o versículo 3, fala assim: tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores. Escarnecedores são zombadores, pessoas que zombam de Deus e da sua palavra. Sempre existiram escarnecedores. Você conhece vários. Você conhece vários. Há escarnecedores na sua escola, na sua família, na sua casa, na sua vizinhança. Escarnecedor é o que mais tem no mundo aí. Está cheio de escarnecedor. E diz assim: virão escarnecedores com os seus escárnios, com suas zombarias, andando segundo as próprias paixões. Eles rejeitam a palavra e, consequentemente, andam de acordo com o seu coração, já que rejeitam qualquer freio da palavra. E dizendo, vejam a zombaria qual é. Vejam se você já escutou essa zombaria. Diz assim, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram ou morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Vejam qual é a zombaria. Que história é essa? De vinda de Jesus? Que história é essa? Há quanto tempo vocês estão esperando isso? Jesus morreu há 2000 anos, lá na Palestina, e vocês estão aqui há 2000 anos esperando ele voltar. Onde está isso? Vocês não aprenderam que isso é uma fábula? Vocês não aprenderam que isso é uma piada? Que enganaram vocês? Que essa história é uma história de pescadores, e de fato, quem contou, eram todos pescadores. Vocês não aprenderam ainda que isso é um grande mito, uma lorota gigantesca? Estão aguardando ele voltar? Desde que os nossos antepassados morreram, vocês estão aguardando isso. E esqueçam, isso não vai acontecer. Esse Galileu morreu, está sepultado, enterrado, já apodreceu o seu corpo lá, nunca vão achar esse corpo, e vocês vão morrer esperando, e as gerações virão, e isso não vai acontecer. Tudo isso é lorota. Eles dirão isso. Você deve já ter ouvido isso de alguém. E o texto diz no versículo 5, porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. É uma alusão a Gênesis 1. E aí ele prossegue, ele está dizendo, olha, eles esquecem, porque eles querem esquecer. Eles fazem questão de esquecer. Eles trabalham na sua mente, eles criam mecanismos na sua mente para esquecer algumas coisas. É possível você fazer isso. Você consegue controlar sua mente para você apagar algumas coisas e não deixar que aqueles pensamentos se desenvolvam e se fixem na sua mente. Há maneiras de fazer isso. Você vem um pensamento, você chacoalha a cabeça, vai assistir um filme, vai conversar com alguém, vai ler um livro, você apaga aquilo da sua cabeça. Eles fazem isso. Eles apagam da sua cabeça essas ideias. E eles esquecem que Deus criou o mundo, esquecem de Gênesis 1. Mas eles não se esquecem apenas de Gênesis 1. Eles se esquecem também da história que abrange Gênesis 6, 7 e 8. O texto diz no versículo 6, pela qual veio a perecer o mundo. Aqui já não é mais Gênesis 1, aqui já é a história de Noé. Eles esquecem da criação e esquecem da história do dilúvio. Esquecem dos textos que estamos estudando há meses. Gênesis 1 até o capítulo 6, esquecem disso. E o texto diz, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Eles esquecem que passou todo esse tempo e veio o juízo de Deus. Eles se esquecem disso, que o juízo de Deus é um juízo demorado. Eles apagam isso. E o texto continua, ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo. Não vai mais acabar em água. Deus disse isso no pacto noédico. O mundo não vai mais acabar com água. Vai acabar com, que bom, não vai acabar com água. Ah, é?
Vai acabar com fogo, é pior. Não é muito consolador o texto aqui. Ah, que bom, não vai acabar com água. Vai acabar com fogo. Grande negócio, hein? Estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Pedro está dizendo, olha, assim como veio um dilúvio que destruiu a terra com água naqueles dias, chegará o tempo em que o Senhor destruirá a terra com fogo. Então não tenha medo quando você vê o céu ficar preto, o mundo vai acabar, não. Fica tranquilo que não vai, não. Vai nascer o arco-íris depois, está tudo certo. Mas o mundo vai acabar com fogo, diz o texto. E aí ele prossegue. Veja o versículo 8, que é a resposta dele aos escarnecedores. Veja o que ele diz. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Ou seja, faz quanto tempo que Jesus subiu aos céus da perspectiva de Deus? 2 dias. Que dia é hoje? Domingo? Na mente, na visão de Deus, Jesus subiu aos céus na sexta-feira passada. Para ele, não existe tempo. Ele está acima do tempo. Deus criou o tempo. Ele está, e tendo criado o tempo, ele está acima do tempo, não está sujeito ao tempo. Para ele não há demora. Para ele 1000 anos e 1 minuto são a mesma coisa. Então Pedro diz, olha, isso aí é só da perspectiva humana. Deus não está sendo demorado coisa alguma. Para ele 1000 anos é como um dia, e um dia é como 1000 anos. É só demorado da nossa perspectiva. E ele prossegue, versículo 9. Não retarda o Senhor a sua promessa. Essa ideia que os escarnecedores proclamam por aí é falsa, como alguns a julgam demorada. E aí vem a palavrinha dirigida a nós crentes. Pelo contrário, ele é longânimo para com quem? Para com os incrédulos? O que diz o texto aqui? Ele é longânimo para convosco. Conosco? Conosco. Não é um texto para incrédulos. Pedro escreveu essa carta para crentes. E ele diz, ele é longânimo para convosco. Para com vocês crentes. Ele é longânimo. Ele é demorado. Deus, humanamente falando, né, ele tem o dia e a hora, sabemos disso. Mas usando aqui uma analogia não muito feliz, é como se ele fizesse o dia e a hora demorar para chegar. O dia e a hora estão fixados, mas é como se ele fizesse o relógio andar mais devagar. Ele ajustasse os mecanismos para que o relógio andasse mais devagar. Por quê? Porque ele é paciente convosco. Conosco? Sim. Comigo e com você. Como assim? Por que isso? Por que ele é paciente comigo, que já sou crente, e com os meus irmãos aqui da igreja? Ele diz, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Nós podemos perecer? O termo usado aqui pelo apóstolo Pedro significa ruína. Nós não podemos perder nossa salvação, nós sabemos disso. Nós aprendemos na palavra de Deus em Romanos, temos estudado Romanos, nós aprendemos que a nossa salvação está segura em Deus. E o Senhor Jesus fala sobre isso, da nossa salvação garantida. O apóstolo Paulo diz em outro lugar, que mesmo que nós não ganhemos nenhum galardão, nós somos salvos, nós seremos salvos como alguém que escapa através de um incêndio. Não levamos nada, mas escapamos chamuscados. E entramos no seu reino. Nós aprendemos isso nas Escrituras. Mas o texto aqui diz que pode acontecer de na vinda do Senhor, nós os crentes, sofrermos algum prejuízo, alguma ruína, por causa da nossa infidelidade. O apóstolo João diz assim, olha, temos que ficar alertas, para não sermos confundidos na sua vinda, para não ficarmos envergonhados na sua vinda, para quando ele chegar,
Nós, os crentes, não sermos pegos de surpresa, envergonhando o seu nome. E ele diz, ele quer que todos cheguem ao arrependimento. Os leitores de Pedro estavam flertando com falsos mestres. Os leitores de Pedro estavam assistindo na televisão os mestres da mentira, como alguns fazem aqui na igreja, e seguindo mentiras de falsos mestres, de mestres do diabo que pregam evangelho falso. Eles estavam ouvindo esses mestres e seguindo esses mestres. E o apóstolo Pedro diz assim: olha, esses falsos mestres estão enganando vocês, e o Senhor é demorado para voltar, porque Ele quer que vocês, crentes, não sofram prejuízo com a sua vinda, mas que vocês tenham tempo para se arrepender, se avaliar e ajustar a sua vida àquilo que Ele quer. A Bíblia diz que pode acontecer de, na vinda do Senhor, um crente ficar envergonhado. Eu me lembro quando eu era jovem, adolescente, eu trabalhava no Banco Noroeste do estado de São Paulo. Jovens aqui nem sabem o que é isso. Eu era arquivista. Na época existia isso. As pastas eram de papel e papelão. Então eu era arquivista. Eu era muito bom cá entre nós, né? Era muito rápido, né? Era muito veloz, né? Então gostavam de mim lá na sessão. Mas eu era muito bagunceiro. Mas eu era bagunceiro só nas costas do chefe. Só. Muito bagunceiro. E uma das coisas que eu mais gostava de fazer era a guerra de elástico. Você sabe o que é isso? Vocês têm ideia do que é uma guerra de elástico? Meus irmãos, eu era tão bom nisso. Era tão bom. Eu conseguia, se não falar isso é mentira, mas é verdade. Eu conseguia apagar a luz com o elástico. E apagava a luz. Era muito bom. E o chefe sempre chegava atrasado. Então fazia muita bagunça antes do chefe chegar. Guerra de elástico era a minha preferida. Entrava na sala, era o 10º andar. Então ninguém passava por aquele andar. Era o último andar. Era o último andar, ninguém passava por lá. Então, eu me sentia muito à vontade. No andar só tinha adolescentes, como eu, 14 anos, 15 anos de idade. E o chefe chegava tarde. A gente nunca sabia a hora que ele ia chegar, mas sabíamos que ele demorava. Então, sabíamos da nossa liberdade ali. E começávamos as guerras de elástico. E correndo pelo setor, e atirando. E havia um aviso. O elevador era escandaloso. Quando o elevador abria a porta, plá, plá, chegou todo mundo. Bonitinho trabalhando. Nós escutávamos o elevador chegar. Tínhamos o sinal. Um dia nós não ouvimos o elevador chegar. Eu desconfio até hoje que o chefe naquele dia desceu no andar de baixo e subiu de escadas. Porque ele não era bobo. Eu até encontrei ele faz pouco tempo. E fui pedir desculpas para ele até. Falei: você desculpa, viu? Que eu era muito bagunceiro. Mas ele chegou no andar. E lá estava eu, deitado na cadeira, atirando elástico, deitado na cadeira, quase no chão, atirando elástico na cara de um colega meu, que estava também com elástico, atirando um elástico na minha cara. E ele entrou na sala, e nós dois naquela posição. O que você faz diante disso, hein? Que desculpa você tem para dar? O que você diz para isso, para o chefe numa situação como essa? Nós soltamos elásticos, e eu disse: esse cara é terrível. Eu tenho que me defender. Ele olhou para mim, gente, que vergonha. Ele só me olhou, não disse nada. Ele só me olhou. Olhou para o meu amigo e saiu. Que vergonha. Que vergonha.
me faz lembrar o dia em que Pedro negou Jesus. Quando Pedro negou Jesus, a Bíblia diz que o Senhor Jesus, quando o galo cantou, o Senhor Jesus que estava numa plataforma, ali sendo julgado, o Senhor Jesus só olhou para Pedro, de longe, só. E a Bíblia diz que Pedro, quando cruzou os seus olhos com os olhos de Jesus, Pedro saiu e chorou amargamente. Jesus não disse nada, como meu chefe, não disse nada, só olhou. Pedro diz: o Senhor virá. O Senhor é lento em trazer o seu juízo. O Senhor é lento em manifestar a sua ira contra esse mundo, é verdade. O Senhor foi lento nos dias de Noé, demorou 120 anos para trazer o seu juízo. E Ele é lento hoje também. Por que Ele é lento hoje? Ele é lento hoje por causa de você. Ele quer que você avalie a sua vida. Ele quer que você olhe para você e veja se há em você algum caminho mau. Ele quer que você olhe para você e veja se há elásticos em suas mãos. Ele quer que você olhe para você e veja se há infidelidade, engano, mentira, segredos do chefe. Segredos. Então Ele é tardio para voltar, porque Ele não quer que nós sejamos confundidos com a sua vinda. O Senhor é tardio, demorado, lento, paciente, por amor de nós. Ele está nos dando tempo para que nós olhemos para a nossa vida e digamos: Senhor, há caminhos maus em mim, perdoa-me, eu quero mudar, eu quero estar pronto para quando o Senhor chegar no meu andar, para quando a porta do elevador se abrir, eu me encontrar com o Senhor sem nada de que me envergonhar. Obrigado por sua paciência e me ajuda a aproveitar o tempo que o Senhor me dá, de lavar as minhas mãos, de ajustar a minha vida ao que o Senhor quer, para não ser confundido na sua vinda. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, obrigado por esse versículo que aprendemos hoje. Queremos pedir que o Senhor nos ajude a amá-lo mais e mais. Queremos pedir que o Senhor nos ensine a sua palavra sempre, e que essa palavra encontre em nós uma resposta positiva sempre. Aprendemos ao final do versículo que o Senhor é longânimo, paciente, tardio em trazer o seu juízo, e aprendemos que o Senhor age assim por amor de nós. Sabemos que o Senhor traz sim o juízo um dia, mas sabemos que o Senhor é tardio porque quer que nós nos arrependamos. Por isso, ó Deus, visita o seu povo e faça com que cada irmão aqui olhe para si. Que o Senhor faça com que cada um sonde a si mesmo, avalie a si mesmo, seus relacionamentos, seus comportamentos, em todas as áreas da vida, no seu lar, nos seus envolvimentos, nos seus trabalhos, nos seus negócios. E se houver, ó Deus, comportamentos indecentes, erros, coisas que envergonham, que o Senhor ajude cada irmão aqui a abandonar essas coisas e a se preparar para se encontrar com o Senhor, o nosso chefe adorável. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Vamos nos colocar em pé? Filhos da luz que tende salvação, amados do Senhor, vivei com fé, amor e retidão, vivei para seu louvor. Já tendes certa a vossa herança, cantai alegres na esperança, cantai alegres na esperança, andando em luz, andando em luz. Filhos da luz, nascidos sois de Deus,
fugir de todo mal. Com santo zelo caminhai aos céus, a casa paternal, a toda hora vigiando, e sempre o tempo aproveitando, e sempre o tempo aproveitando. Andai na luz, andai